Shot 365 começando, eu sou a Fernanda Soldatelli e no episódio de hoje, que é o dia 4 de setembro de 2025, uma quinta-feira, eu vou falar tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em poucos minutinhos. Como sempre, né? As always. Vamos fazer aqui a nossa recapitulação de tudo que a gente vai falar. Vamos começar falando sobre o bondinho histórico de Lisboa, que tombou e deixou algumas pessoas mortas e outras feridas, explicar o que realmente aconteceu. Nosso segundo tema é um alerta que a OMS emitiu após 1 bilhão de pessoas viverem com transtornos mentais no mundo. Vamos falar também sobre a defesa do Bolsonaro e dos aliados, que rebateram algumas alegações e alegaram outras coisas também. Vamos explicar isso bonitinho, como anda todo esse processo. Nosso próximo tópico é que a Flórida quer eliminar vacinas infantis, ou seja, as crianças não vão ser mais obrigadas a tomar vacinas e como isso pode afetar a saúde pública. Vamos falar aí sobre a sequência do Superman, que está confirmada em 2027. Animados? Vocês gostaram do novo filme? Vamos explicar também o que promete, o que não promete, o que estão falando por aí. E nossos dois últimos tópicos, a gente vai falar sobre o Trump, que defendeu o ataque ao barco venezuelano, dizendo que ele estaria transportando drogas. E finalizamos falando se fone de ouvido faz mal. Muito provavelmente você está me ouvindo agora num fone de ouvido. Eu estou usando um fone de ouvido. Será que ele faz mal? Será que não? Bom, vamos entender tudo isso. Bom, vamos começar falando aí sobre o Elevador da Glória, que é um bondinho tradicional de Lisboa e um dos principais pontos turísticos da capital portuguesa. Ele descarrilhou e tombou nessa quarta-feira, dia 3. Segundo autoridades locais, 3 pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas no acidente. Um vídeo foi gravado por testemunhas e mostra um momento em que o funicular colide violentamente contra um prédio no final da ladeira. De acordo com a emissora SIC, o acidente ocorreu por volta das 6h05 da tarde, no horário local, quando o cabo de tração teria se rompido. O sistema de freios que deveria conter o veículo falhou, fazendo com que o bondinho ganhasse velocidade descontrolada antes de bater com força em uma construção. Foi como uma caixa de papelão se desfazendo, relatou uma testemunha à emissora. O Elevador da Glória, que existe desde 1885, já passou por manutenções gerais em 2022 e uma revisão periódica em 2024. Só 25, foi 24. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou o pesar das suas vítimas e afirmou que espera que o caso seja rapidamente esclarecido pelas autoridades competentes. O bondinho liga a Praça dos Restaurantes do Bairro Alto em um percurso de 265 metros e é um símbolo da vida urbana lisboeta, de Lisboa, né? Não vamos inventar a palavra difícil. O acidente chocou os moradores e turistas, reacendendo discussões sobre a segurança e os sistemas de transportes. Passando aqui, você tem algum tipo de transtorno mental? Pergunto isso sem querer ser invasiva, porque você não vai me responder, então tá tudo bem. O que acontece? Segundo o novo Atlas de Saúde Mental de 2024, publicado pela Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo convivem com transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Apesar da alta prevalecência, especialmente entre jovens e pessoas com situações de vulnerabilidade, a maioria não recebe o cuidado necessário. Em média, os países destinam apenas 2% do orçamento de saúde à saúde mental. Mesmo sendo o tema mais apontado pela OMS como uma das prioridades globais. A organização também destaca que mais de 700 mil pessoas cometeram suicídio em 2021. Caso o ritual atual se mantenha, o mundo não atingirá a meta da ONU de reduzir 1/3 de taxas de suicídio até 2030. A estimativa é que os transtornos mentais custem à economia global cerca de $1 trilhão por ano. Segundo os diretores global da OMS, é urgente tratar o cuidado da saúde mental como um direito e não como um privilégio. Apesar das lacunas, houve alguns avanços em 2020. Cerca de 71% dos países hoje cumprem 3 dos 5 critérios da OMS para integrar saúde mental à atenção primária, e mais de 80% oferecem apoio psicossocial em situações de emergência. Programas escolares e ações de prevenção ao suicídio também estão em expansão, mas ainda de forma desigual entre países ricos e países pobres. Tá rolando o julgamento do Bolsonaro e dos seus 7 aliados. E eu tô trazendo aqui atualizações quase que diárias, né? O julgamento dura 5 dias, mas não são seguidos. Mas vamos ver, nessa quarta-feira foi o dia da defesa falar. E no caso, a defesa de Jair Bolsonaro e os outros investigados na operação da Polícia Federal voltaram a criticar a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid.
peça-chave na apuração sobre a tentativa de golpe de Estado. Os advogados afirmaram que as declarações de Cid não estão sustentadas por provas materiais e que alegam que ele teria sido pressionado a colaborar. A declaração está no centro de uma nova fase de operação, o Tempus Veritatis. Tempus Veritatis, desculpa, gente, palavras difíceis. Deflagrada com autorização do STF. Os advogados de Bolsonaro classificou a investigação como uma tentativa de envolver o ex-presidente a qualquer custo, dizendo que ele está sendo dragado para o centro do inquérito sem base concreta. Já a defesa de Braga Neto, ex-ministro e general da reserva, também aponta a falta de elementos que justificam a citação de seu nome. As manifestações seguem a linha adotada anteriormente pela base bolsonarista, que acusa perseguição política e questiona a lealdade da declaração. Apesar das alegações das defesas, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tem dado respaldo a diligências com base nas informações apresentadas por Cid. A delação está sob sigilo, mas trechos indicam que exista um plano articulado para manter o Bolsonaro no poder, mesmo após o resultado das eleições. A operação segue com novos desdobramentos previstos nos próximos dias, e o que a gente souber, eu trago para vocês. Bom, a Flórida está sendo aí o primeiro estado norte-americano a retirar as exigências de vacinação infantil em escolas e creches, segundo as autoridades locais. O anúncio foi feito pelo cirurgião-geral do estado, Joseph Ladapo. Gente, hoje, tá acabando a semana, por favor. Com apoio ao governador Ron DeSantis, que também criou a comissão Make America Healthy Again, que seria, numa tradução literal, Faça a América Saudável de Novo, para reaver políticas de saúde e ampliar o chamado consentimento informado dos países sobre decisões médicas de filhos. Ladapo, meu Deus, não é Lapado, eu que estou dando esse nome aqui para ele, afirmou que qualquer obrigatoriedade de imunização representa uma intrusão imoral e que o plano é extinguir toda ela até a última vacina. A medida, no entanto, gerou fortes reações de especialistas e políticos da oposição. A deputada democrata Anna Examani classificou a decisão como imprudente e perigosa, prevendo surtos de doenças estáveis no estado. Atualmente, a vacinação contra doenças como sarampo, hepatite B, catapora, poliomielite são obrigatórias por acesso de rede pública do ensino. A mudança ainda precisa passar pela Assembleia Legislativa, mas já preocupa profissionais da saúde e representantes do estado vizinho, que se uniram para proteger as suas próprias diretrizes. O governo da Flórida, por outro lado, promete transformar a política em um símbolo de liberdade individual. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Nada foi definido ainda. Isso pode vir a acontecer, mas não significa que vá. O Superman vai ganhar uma sequência. James Gunn, diretor atual aí do filme do Superman e líder do novo universo cinematográfico da DC, anunciou nessa quarta-feira que a sequência do longa já tem data para estrear. 9 de julho de 2027. Anotem no seu calendário, por favor. Intitulado Superman, Homem do Amanhã, a produção está na base do roteiro, mas Gunn revelou que as gravações devem começar em breve. Então o roteiro já está acabando, na verdade, né? O cineasta compartilhou uma imagem dos quadrinhos de Superman e Lex Luthor, que aparecem lado a lado, levantando suspeitas de que os dois inimigos possam se unir contra uma ameaça maior no novo filme. A imagem mostra Luthor como seu ícone de traje de guerra, equipado com kryptonita, o que indicaria um possível confronto ou uma aliança impossível. O elenco principal está confirmado. David Corenswet como Superman, Nicholas Hoult como Lex Luthor e meu Deus, gente, eu sou péssima com o nome. Raquel Bolshnan como Lois Lane. Eu peço mil desculpas aqui por todos os nomes errados que eu falei. Gunn também afirmou que os seus roteiros são detalhados, com mais de 60 páginas de tratamento antes do script final, e prometeu que as filmagens vão começar mais cedo do que se imagina. E você, animado com essa sequência? Gostou do filme novo que ele fez? Foi bem recebido pela crítica, até eu não cheguei a ver, pra ser honesta. E partindo aqui para o nosso penúltimo tópico. Falei que era rapidinho, você mal viu o tempo passar. Bom, o presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nessa quarta-feira uma ação militar americana que resultou num ataque de um barco à Venezuela, suspeito de estar transportando droga.
Segundo o governo dos Estados Unidos, 11 pessoas morreram na operação realizada um dia antes, na terça-feira. O Trump comentou no Salão Oval da Casa Branca durante uma visita oficial do presidente da Polônia. Sem dar muitos detalhes, o presidente americano afirmou que o barco carregava enormes quantidades de drogas e justificou a ofensiva como parte do combate do narcotráfico. A Venezuela ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ataque até o momento, e o episódio pode gerar uma tensão diplomática entre os dois países, que já têm um histórico de relações conturbadas e atualmente também não estava nada das melhores, né? Se você não sabe o que eu tô falando, entra lá na nossa rede shot365_ ou vai nos nossos shots passados, você consegue descer e ver certinho o que tá acontecendo, tá bom? E finalizamos aí falando, fone de ouvido faz mal? Essa é pra você chegar no trabalho e sair contando a fofoca, a curiosidade que você aprendeu aqui no shot pra todo mundo. E todo mundo fala, meu Deus, como você é inteligente. Bom, o uso prolongado de um volume alto no fone de ouvido pode causar danos permanentes à audição, segundo os especialistas. Uma das principais causas da perda auditiva induzida por ruído é justamente o uso inadequado no dia a dia, especialmente entre jovens. Segundo os médicos, os fones com cancelamento de ruído são uma alternativa mais segura, pois permitem ouvir a música e podcasts em volumes mais baixos, sem competir com o barulho externo. Já modelos que ficam dentro do canal aditivo exigem mais cuidado, pois concentram o som diretamente no tímpano. Então aqui, para você evitar os danos, anota aí. A recomendação é simples. Usar no máximo 60 minutos seguidos, ou seja, 1 hora seguida. Passou de 1 hora, tira, vai comer alguma coisa, vai dar uma volta. Também não tem nada que você precise ficar tanto tempo assim olhando a tela. E até 60% do volume máximo. Fechado? Todos nós de acordo? E assim, você vai fazendo umas pausinhas ao longo do dia e a gente consegue usar todo mundo saudável, sem ficar surdo e tá tudo certo. E assim eu encerro o shot de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou estar aqui amanhã. Você vai? Amanhã, sexta-feira? Ó, que delícia. Vamos estar juntos. Eu espero que você tenha um bom dia. E segue a gente nas nossas redes, @shot365_. Tem muito mais do que eu falo aqui e coisas que nem aparecem às vezes. Então, é isso aí. Até amanhã.